Eu quero falar com você hoje uma palavra tremenda que nós ouvimos muito sobre Abraão, mas eu quero te trazer um contexto um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ouvir, pelo menos eu, estava acostumada a ouvir. Eu quero falar sobre o processo de Abraão e quais são as lições que esse texto maravilhoso nos ensina. Eu quero te tirar da zona de conforto hoje. Você está preparado para ouvir o que eu vou falar? Você está preparado para ouvir uma pastora falando uma coisa assim totalmente oposta ao que muitos pastores pregam? Você está preparado para isso? Você está preparado para eu te sacudir nessa tarde? Mas tá preparada, Aninha? Vamos lá? Só que não ouça essa mensagem sozinho não. Compartilhe ela com seus amigos, porque para onde você vai, você precisa de pessoas ao seu lado que tenham a mesma mentalidade que você. Porque senão você vai parar no meio do caminho. Então, compartilhe e vamos mergulhar? O tema da nossa live de hoje é: não fuja dos processos. E eu quero usar aqui como texto base Gênesis 12, do 1 ao 5. Gênesis 12, do 1 ao 5, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando ele fala todas as famílias da terra, ele não está falando para aquele que é crente, para aquele que acredita em Deus, que acredita em Jesus. Não, ele está falando todas as famílias da terra. O teu propósito, você vai ter certeza que ele está alinhado com os céus quando aquilo que você faz, o teu propósito abençoa outras pessoas. Se você tem um desejo no coração, um projeto que beneficia somente você, não está alinhado com os céus. Todo projeto que Deus entrega, ele está alinhado com os céus e vai abençoar todas as pessoas. Deus vai te usar, Deus vai te engrandecer para que você possa abençoar as pessoas através da unção e dos resultados que você carrega. Assim, partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. E era Abraão de idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens haviam adquirido, e as almas que lhes acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. Oi, filha. Então aqui existe um ponto já que eu quero chamar a tua atenção, que existem muitas pessoas que dizem assim: ser famoso é pecado, ter bens é pecado, ter destaque é pecado. Queridos, fala para mim aonde que isso está escrito na Bíblia. Todos os grandes homens que Deus nos deixou como exemplo na Bíblia foram bem-sucedidos, tiveram destaque, tiveram honra, foram famosos, tiveram riquezas, tiveram status. Então essa história de alguns pregadores, não pode ter fama, não pode ter riqueza, não pode ter isso, não pode ter aquilo, me perdoe. Mas são pessoas que não conseguem ter resultado e para justificar o não resultado, falam que as outras pessoas não podem ter. Quando você lê aqui, Abraão, sai da tua terra, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Abraão, eu vou te fazer famoso, eu vou te fazer próspero, as pessoas vão parar para te ouvir pela tua prosperidade, pelos teus status. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que ser famoso, ter prosperidade, ter riquezas é pecado. Então vamos lá para a Bíblia? Então, se é pecado, Abraão pecou. Davi pecou, porque ele foi o mais famoso de todo o Oriente. Jó pecou, porque não tinha ninguém mais poderoso do que Jó. José pecou,
foi o governador do Egito, cheio de posses, de riquezas, de status. Salomão pecou, porque foi o homem mais sábio, cheio de riquezas, que pisou sobre a terra. Queridos, Deus nos fez para carregar a glória dele. Pessoas brilham Jesus, coisas, a natureza expressa Jesus, mas não brilha Jesus. As pessoas não aceitam Jesus através de uma árvore, as pessoas não aceitam Jesus através de um gato, de um cachorro. Nós vemos sim as mãos de Deus em toda a criação, que ele fez todas as coisas, mas Deus vai usar pessoas para engrandecer o nome dele. As pessoas vão parar para te ouvir quando você prosperar nessa terra. Deus te deu uma missão, Deus te deu um propósito para você governar sobre essa terra, para você se destacar nessa terra. Deus não falou assim para Abraão, ó, sai da tua terra que eu vou te fazer um miserável. Você vai passar fome, você vai viver de escassez. Não, Deus disse, eu vou engrandecer o teu nome. E até hoje nós falamos de Abraão, por quê? Porque ele foi o pai da fé, porque ele suportou o processo, porque ele foi obediente. Depois de um tempo nós já vamos entrar nesse contexto. Nós falamos dele por quê? Porque ele foi um homem extremamente bem sucedido, com coração segundo o coração de Deus. O teu propósito, o teu chamado envolve muitas pessoas. E a pior coisa que existe é você ir para um lugar sem saber o que você vai encontrar lá. Fala sério, gente. Quando você sabe que é algo perigoso, é algo desafiador, mas você sabe o que vai acontecer, é um tipo de medo. Agora, quando você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que você vai esperar, é outro tipo de medo, é outro tipo de insegurança, é outro tipo de pensamento. Então você imagina nesse momento, Abraão, ouvindo a voz de Deus, indo para uma terra desconhecida, deixando coisas para trás. Você imagina como estava o emocional de Abraão. Você imagina como que estava a cabeça dele, sabendo que ele ia ter que sair da zona de conforto. Qual é o maior erro das pessoas? Não quererem sair da zona de conforto. Querem sempre levar uma vida mediana. Tá tudo bem quem quer levar uma vida mediana, mas na Bíblia você não vai encontrar nenhum homem covarde. Deus tem problema com gente covarde. Deus ama os ousados. Deus ama aquelas pessoas que não arregam para nada. Deus ama aquelas pessoas que obedecem mesmo sem saber o que vai acontecer. Porque fé é isso. Fé é você acreditar nas coisas que você ainda não vê, como se já existissem. Então, quando Deus fala para você, sai desse emprego, sai dessa família, sai dessa cidade, e você fala, ai não, acho que eu vou ficar aqui, porque aqui eu tenho casa, aqui eu tenho estabilidade, nesse emprego, eu sou humilhado, o dinheiro não dá para nada, mas pelo menos eu tenho estabilidade. Ei, você acha que Deus te fez para viver isso? Você acha que Deus te fez para ficar aí cheio de dívida, com cobrança, sem saber o que você vai fazer amanhã, com aquele frio no estômago, você tendo que privar seus filhos de tantas coisas? Ei, Deus não te fez para isso. A prosperidade é para você, os status, sim, os lugares altos, lugares de destaques, sim, é para você. E você só precisa estar com o coração alinhado em Deus. Você precisa estar com o seu coração alinhado, seus planos, seus projetos alinhados, porque o Senhor é quem vai te engrandecer. Deixa eu te dizer algo. Posso falar? Posso te falar algo? Talvez você me ame ou me odeie, mas tá tudo bem. Eu vou falar o que Deus pediu para eu falar e tá tudo bem, tá tudo certo. Zona de conforto é pra gente derrotado. Zona de conforto é para perdedor. Zona de conforto é para quem não quer se arriscar e não quer viver o extraordinário de Deus. Um dia você vai se encontrar com o Senhor e Ele vai mostrar para você o que era para você ter desfrutado nessa terra. E talvez você vai ficar com vergonha. Você vai falar assim, não é possível que era para eu ter vivido tudo isso na terra e eu não vivi nada disso.
E ele vai falar assim, lembra aquele dia que você estava na live? A Lu falou para você ser ousado, corajoso, valente, arriscar, obediente e fazer o que precisa ser feito, e você não escutou? Continuou nesse emprego aí abusivo? Você continuou nesse relacionamento abusivo? Você continuou de braço cruzado com a bunda no sofá sem fazer o que precisava fazer? Deus vai falar isso para você. Não adianta você falar, mas ninguém me falou. Sim, a Lu tá falando pra você. Toma vergonha nessa sua cara branca, levanta essa busanfa do sofá e vai fazer o que precisa ser feito. Ouse, arrisque, dê um passo que você nunca deu, faça o que você nunca fez. Porque Deus conta com você, Deus precisa de pessoas para fazer a diferença nessa terra. Não adianta nada você falar que você é cristão se você não se mexe, se as pessoas não estão sendo curadas quando chegam perto de você, se as pessoas não estão tendo a fé ativada quando chega perto de você. Se você se vê, se você tem certeza que você é a imagem e semelhança de Deus, que você é filho, filha, merecedor e merecedora, você precisa se movimentar. E por onde você passar, você precisa expressar a glória de Deus. E as pessoas vão sentar para te ouvir, as pessoas vão querer o que você carrega quando elas olharem para o teu resultado. Ninguém quer ouvir gente derrotada, ninguém quer ouvir gente fracassada. Agora deixa eu te falar uma coisa. Lu, tô passando por uma dificuldade, tô desanimado. Você sabia que existe um espírito que se chama desânimo? E a principal arma de Satanás, a principal arma que ele tem é o desânimo. Uma pessoa desanimada, acabou tudo. Acabou o ministério, acabou a família, acabou a empresa, acabou tudo. Quando você desanima, você joga a toalha e você fala, acabou pra mim. Você se entrega. Ei, até Satanás, que é um derrotado, pra ele não tem mais jeito, ele sabe disso. Ele não desiste nem um dia sequer. Você que é filho escolhido de Deus vai desistir? Pelo amor de Deus, toma vergonha nessa tua cara. Se levanta, caiu, levanta. Qual que é o aprendizado? O que você aprendeu com essa queda? Com certeza você aprendeu que você deve e não deve fazer mais. Lu, perdi tudo, vou começar do zero. De jeito nenhum, você não está começando do zero, você está começando com experiência. Você está começando com várias chaves, vários códigos do que fazer e do que não fazer. Ei, você não está começando do zero. É isso aí, Carol, posicionamento, não vou desistir. É isso que faz a diferença do ganhador e do perdedor. Caiu, levanta. E cada vez que você levantar, você vai estar mais resiliente. Mas existiu uma ordem aqui. E que talvez seja isso que você tenha feito de errado na sua vida. Deixa eu te dizer algo. O que Deus tem para você não é igual ao que Ele tem para o outro. Para de ficar carregando gente folgada nas suas costas. Lu, tenho dó porque tá passando por isso, por aquilo. Ei, cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que tolera. Eu te garanto, se essa pessoa que tá lá no fundo do poço se posicionar, eu dou 6 meses para ela virar o jogo. 6 meses. Às vezes até antes que isso. Mas não vou dar 6 meses para ser bem generosa. Tem pessoas que passaram pela minha imersão. Tem uma moça que passou pela minha imersão. Tomava mais de 15 remédios por dia. Mais de 10 anos com depressão. Trancada em casa, sem vontade de viver. Ela passou pela imersão em junho. Psiquiatra, psicólogo. Os dois foram dando alta dos remédios. Foram liberando ela do remédio. Até mais ou menos 15 dias atrás, ela estava somente com 1,5 remédio por dia. E a meta é até dezembro zerar de remédio. O que foi isso? Posicionamento. Ela decidiu passar por uma imersão, encarar os problemas de frente, parar de fugir dos problemas e decidiu sair daquela vida de miséria, em cima de uma cama trancada em quarto, dia e noite, sem vontade de viver, para viver uma vida extraordinária. Então, posicionamento anula decretos e aponta para o seu destino profético. Os resultados que você ainda não tem são pelos posicionamentos que você ainda não tomou. Quando Deus dá um comando para Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua parentela. Ló era o que, gente? Fala para mim o que Ló era de Abraão. Escreve aí para mim. O que Ló era de Abraão?
Escreve aí para mim. O que Ló era de Abraão? Fala para mim. Deus mostrou para ele, Deus falou com ele, ó, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ló era parente. Entenda uma coisa, a tua família é teu cônjuge e teus filhos. O que passou disso é parente. E Deus deu, foi bem claro. Sai, deixa e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas Abraão, com o coração mole, igual o meu e o seu, muitas vezes. Ah, não, vou levar meu sobrinho junto, coitado. Tá sozinho, não tem ninguém. Vou colocar ele no meu barco. Abraão atrasa a promessa de Deus para a vida dele quando ele decide levar quem não era para levar junto. Aquilo que Deus tem para a tua vida é diferente do que tem para a vida dos outros. Pare de ficar carregando âncora com você. Pare de ficar tentando ajudar pessoas que não querem ajuda. Porque você está atrasando seu processo. Ele decide levar quem não era para levar junto. Quem você tem arrastado nas suas costas? Quem está impedindo você de viver as promessas de Deus para sua vida? Deus tira Abraão da zona de conforto, coloca ele numa terra desconhecida. Eu imagino Abraão pensando, poxa, né? O que eu fiz para merecer isso? Estava tão bem lá, estava tão certo. Mas esse é o nosso Deus. É Deus que te tira da zona de conforto, que te joga no desconhecido, que realmente te coloca no fogo cruzado. Sabe para quê? Para te dar oportunidade de crescimento, para te dar oportunidade de expansão, para te dar oportunidade de olhar para o novo, porque quando você está na zona de conforto, você não se preocupa com o novo. Sabe esse problemão que chegou, esse gigante que se levantou? Deus permitiu que ele se levantasse para acelerar o teu processo, para que você pudesse avançar naquilo que ele tem preparado para a tua vida. 2020, pandemia, eu fechei todas as minhas empresas, rescindi com mais de 100 funcionários, entreguei todos os prédios, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. Deixa eu te contar, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, que ali eu descobri meu propósito. Ali eu enxerguei coisas que enquanto eu estava na zona de conforto eu não enxergava. Ali eu olhei para novos horizontes. Ali foi que eu descobri o meu propósito nessa vida. Então esse problema, essa luta que você tem passado, não é punição de Deus. Deus não é um Deus que fica te punindo. Não, Ele é um Deus amoroso, Ele sente prazer em te abençoar. Só que às vezes Ele vai permitir você estar em uma zona de expulsão para que você possa viver o extraordinário nele. Porque ninguém vive o extraordinário na zona de conforto. Esquece, não tem zona de conforto. Lu, mas quando que essa luta vai acabar? Vai. Por isso que você precisa se tornar um especialista em resolver problemas. Você precisa se tornar um especialista em sair da zona de conforto, no desconhecido. A andar por fé, por ousadia. Porque na ousadia, na fé, na coragem se encontra o extraordinário. Às vezes, a âncora das nossas vidas somos nós mesmos, por falta de decisão. Exatamente. A falta de decisão é a maior âncora que existe. Deus sempre vai usar a tua fraqueza para te tornar um ser humano melhor. Desde que você continue no processo. Vou repetir. Deus sempre vai usar a tua fraqueza para te tornar um ser humano melhor, desde que você não desista no meio do caminho. Muitas pessoas não chegam em lugar nenhum, não conquistam nada na vida, porque desistem no meio do processo. Não continuam, não são resilientes. E Deus te chamou para ser resiliente. Muitas vezes você pede assim, ó. Como eu já pedi. Você já pediu? Eu já pedi assim, Deus, fala comigo. Deus, me dá um direcionamento. Deus, me mostra o que eu tenho que fazer. E é tão engraçado, né? Que a gente lê a Bíblia e muitas vezes a gente não vê essas coisas tão escondidas. Todas as vezes que Deus deu uma palavra para alguém, começou o processo. Todas as vezes que Deus te entregar uma palavra, se prepare que o processo vai começar. A palavra é só o início. A palavra é o início do processo que vai te levar para o próximo nível. Lu, e depois? Depois tem um outro nível e vai começar outros problemas,
outros tipos de desafios para você vencer. Deus é assim que Ele trabalha. E o problema de o problema de Abraão foi o quê? Levar Ló junto. Ele atrasou. Existem promessas que já era para você estar vivendo há 5 anos atrás, 10 anos atrás, 3 anos atrás, 1 ano atrás. Você não está vivendo ainda porque você está levando quem não deve junto com você. Você ainda não se movimentou para onde Deus te direcionou. Você ainda está apegado no plano B. Enquanto você estiver apegado no plano B, Deus não vai liberar o plano A sobre a tua vida. Você precisa tomar decisões de deixar coisas e pessoas para trás. Você precisa tomar a decisão de transformar a tua mente. De se fortalecer tua mente. Ai, Lu, eu tenho medo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Em 2015, sofri 3 assaltos assim, um atrás do outro. E eu tomei uma decisão ali de nunca mais usar bolsa. Eu falei, eu não vou usar mais bolsa. E olha que loucura. Uma crença minha, não vou usar mais bolsa, porque a bolsa vai atrair ladrão e eu não quero. Isso eu estava bloqueando a minha prosperidade, com medo do que poderia acontecer. Ei, Deus te fez para ser próspero e ele falou que Ele enviaria um exército de anjos para cuidar de você. Ah, Lu, mas então os anjos não estavam cuidando de você lá naquela época? Tava, senão estaria morta hoje. Deus me livrou, só que eu precisava aprender muita coisa. Eu era muito imatura, sou ainda, estou na jornada, estou no processo, estou aprendendo, todo dia eu aprendo alguma coisa nova. Antes de falar aqui para vocês, Deus estava me tratando aqui. Deus me trouxe a consciência aqui, clareza de muita coisa que eu tenho tirado da minha vida, abandonar, que eu ainda estava pegado e não estava percebendo. E quando Abraão ouve a voz de Deus, sai, aí ele erra aí de levar Ló junto. Ele obedeceu, mas ainda assim não é a garantia do seu sucesso. Por mais que você esteja no caminho certo, o coração errado, você não chega em lugar nenhum. Abraão estava com o coração errado aqui. Ele estava com dozinha, tentando transferir a bênção que estava sobre ele para o sobrinho. Quem você ainda está levando com você na tua vida? É o teu emprego? É a tua casa? É a tua parentela? Quem é? Quem você está levando que está atrapalhando o teu avanço? Quando você coloca alguém que não era para colocar, você atrasa a sua vida. Não é Deus, não. E depois que eles se separam, Deus volta a falar com Abraão. Olha isso. Deus parou de falar com Abraão porque ele levou Ló junto, que não era para ter levado. Ló não podia usufruir da bênção de Abraão. A bênção de Abraão era para Abraão, não era para Ló. Deus mostra a direção, mas Ele não toma a decisão por você. Deus vai apontar para onde você tem que ir, mas a decisão de ir e quem ir com você é sua, não é dele. Enquanto você não deixar sair de onde Deus não te mostrou, Deus não vai agir. Eita, pega aí. Enquanto você não deixar ou sair de onde Deus já te mostrou, Deus não vai agir. Sabe essa insegurança? Esse medo de avançar? Esse medo de deixar pessoas para trás? Esse medo de dizer não? Está impedindo que as bênçãos de Deus cheguem até a tua vida. Está impedindo que você viva as promessas de Deus. E eu quero te fazer um convite. Você sente que essa palavra é para você? Você sente que você está parado, travado, paralisado? Que Deus já liberou promessas sobre a tua vida? Você sabe o que Deus tem para a tua vida, mas você não consegue se posicionar? Quero te fazer um convite. Sábado agora, dia 16/11, nós vamos ter uma imersão aqui na cidade de Limeira, que se chama Identidade Implacável. Para o resgate da tua identidade. Para que você entenda quem você é, para que você consiga dizer não, para que você consiga dizer sim, para que você entenda qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, para você ficar livre para viver as promessas de Deus na tua vida. E tudo que você precisa é garantir tua vaga, que já estão se esgotando, restam pouquíssimas vagas. E se você quer viver essa vida de paz, abundância e prosperidade, terminando a live, tem o link aí na bio,
já garanta a tua vaga. Sabe por quê? Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode não dar tempo. Você imagina? Promessa que já era para você estar vivendo, desfrutando, e você está aí parado ainda, preso nas suas crenças, nos seus medos, nas suas dúvidas. Lu, eu tenho palavra, mas não rompe. Você está preso. Vamos lá, ó, Gênesis 13, 14. Olha isso, que profundo. Que profundo. Talvez você ainda não olhou para essa passagem dessa maneira que eu quero te trazer. Olha isso. E disse o Senhor a Abrão, depois, olha isso, depois que Ló se apartou dele. Deus esperou Ló se apartar dele. O que aconteceu? Eles começaram a andar juntos, aí começou as tretas. E Abraão fala para ele, Ló, faz o seguinte, ó, escolhe o que você quiser, a terra que você quiser. Eu acho que Abraão já estava assim, ó, até a tampa, e falou, ó, escolhe aí o que você quiser, porque eu não aguento mais você, eu não aguento mais teus funcionários, para mim não dá, escolhe. E Ló escolheu Sodoma, que aparentemente estava habitada, tinha verdinho, e Abraão ficou só com a planície, não tinha nada. Aparentemente era o lado mais ruim. Levanta, aí Deus fala com Abraão, depois que ele tira Ló da jogada. A hora que você se posicionar na sua vida, tirar as pessoas que estão atrapalhando a tua vida do seu lado, sair desses ambientes que Deus já pediu para você sair, você não saiu ainda. Deus volta a falar com Abraão. E fala assim para Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado norte, para o lado sul, o oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Olha que loucura. Deus pede para Abraão sair da onde ele estava e ir para a terra prometida. E quando ele está andando, está caminhando, está indo para o processo. E quando Deus volta a falar com ele, é como se as escamas dos olhos fossem retiradas, os tampões dos ouvidos. E ele percebe que ele já estava pisando na terra prometida. Mas a visão estava tampada, ele ainda não conseguia ver. Quando você coloca pessoas que não é para colocar junto com você, a tua visão fecha, tua audição fecha e você não ouve os direcionamentos de Deus. Talvez você já está sentado na tua promessa, mas você não está enxergando, por isso não está desfrutando. Pega essa, querido. A promessa está diante dos seus olhos e você não está enxergando, porque tem gente que não era para estar com você. Mas depois que ele deixa Ló, que ele volta a ouvir a voz de Deus, aquele processo ele venceu. E quando você vence um processo, você vai para outro nível e começa um novo processo. E quando esse novo processo chega, Deus pede para Abraão Isaac. Sabe por quê? Os processos na nossa vida não vão parar. Por isso que você precisa ser maestro, PhD em processos. Quando você se torna um resolvedor de problemas, quando você olha para o processo como uma grande oportunidade de avanço, você começa a resolver os problemas, a passar pelo processo de uma maneira leve. Você já não olha mais para o problema como um problema, você olha para o problema como uma grande oportunidade de ascensão. Você olha para o problema como uma grande oportunidade de avanço, porque o Senhor te fez para te colocar em lugares altos. O Senhor te fez para te dar destaque. O Senhor te fez para engrandecer o teu nome, porque através da tua vida o nome dele será glorificado. Existe um porquê desses processos, querido. E quando você entende o porquê, você desfruta da sua vida. Você para de sofrer. Eu ministrei domingo, eu falei, gente, quando você pensa num cristão, você pensa numa pessoa que vive sofrência. E não é assim. Se você já está há 20, 30 anos numa sofrência que não acaba, tem algo de errado, tem algo que você ainda não entendeu. Oi, Bruna, boa noite, querida. Servir a Deus é leve, servir a Deus é gostoso.
Servir a Deus é estar em constante processo de crescimento. O Senhor te fez para engrandecer o teu nome, o sucesso é para você, o destaque é para você, a prosperidade é para você. Oi, Ale, tudo bem, querido? De ciclos em ciclos, os processos se renovam e te conduzem ao novo, a níveis mais elevados. Exatamente isso. Queridos, para de pensar assim, o que eu fiz para Deus estar pesando a mão em mim? Deus não pesa a mão em ninguém, querido. Muitos dos seus problemas, 90% você que se enfiou. Deus está assim, tipo assim, Abraão, você decidiu levar Ló, então é por sua conta risco, amigão. Toca o barco aí que eu tô aqui, A hora que você entender e depender totalmente de mim, aí eu entro na jogada e eu resolvo para você. Se Deus fosse nos fulminar pelos nossos erros, não teria um ser vivo. Se Deus fosse esse Deus carrasco, que pune, que pesa a mão, não teria nenhum ser vivo, querido. Fala pra mim, sinceramente, você teria coragem de deixar passar num telão seus últimos 5 anos? Você teria coragem? Fala sério. Até aquelas coisas mais escondidas, cabeludas que você fez, você teria coragem? Fala sério, se Deus fosse te punir por cada erro que você faz, você já estaria morto, você não existiria. Ei, Deus permite oportunidades de crescimento. E quando Deus te leva para um novo nível, isso vai exigir sabedoria. Você precisa buscar sabedoria do alto. Você precisa buscar mais conhecimento, você precisa buscar mais estudo, você precisa estudar pessoas, você precisa estudar processos. Quando você avança, você entra numa nova história. E eu quero declarar que Deus vai soprar o teu nome nas nações. Deus vai te usar para carregar a glória dele. Deixa eu te falar, pelo amor de Deus, você que é cristão e você ouviu algum dia na sua vida que você precisa ser uma pessoa bem humilde, que você não pode ter posses, que você não pode ter bem, que você não pode ter nada. Mentiram para você. O teu pai é dono do ouro e da prata, a prosperidade é para você. O dom de adquirir riquezas vem de Deus. Deus vai te dar dom de adquirir riquezas para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Ninguém quer sentar para ouvir um derrotado, um fracassado, uma pessoa que está na lama. Ninguém para ouvir. As pessoas vão parar para ouvir o teu sucesso, a tua resiliência, as tuas conquistas. Quando você conta que você passou no vale do sombra da morte, que você passou no fundo do poço, mas você venceu, as pessoas param para te ouvir. Você que é cristão, que você serve a Deus, você tem a obrigação de prosperar em todas as áreas da sua vida. O sucesso é para você. O Senhor vai engrandecer o teu nome nessa geração, para que o nome dele seja glorificado. E se você tem o teu coração alinhado com Deus, não se preocupe, você será incorruptível. Existem pessoas milionárias que são tementes a Deus, que estão envolvidos em projetos sociais, que estão fazendo a diferença nessa terra, que estão levando a palavra do Senhor nos 4 cantos do mundo. Se você tem seu coração alinhado com Deus, não se preocupe, você não vai se perder. E a prosperidade é de Deus, sim. Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Mas você não pode parar no meio do processo. Deus não tira Abraão daquela terra e fala: olha, eu vou te transformar num miserável, você vai passar fome no deserto. Não! Sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou engrandecer o teu nome. Ei, o Senhor vai te levantar como voz profética nessa geração. Todos os grandes homens foram cheios da presença de Deus e cheios de muita prosperidade. E o que mais tem, o que você mais vai ouvir são pessoas críticas, pessoas que vão criticar o que você faz, o que você fala, o carro que você anda. Sabe por quê? Porque o teu sucesso denuncia o fracasso delas. Quanto mais buscamos e lemos a palavra, mais transformados somos e mais queremos buscar a Ele. É exatamente isso. Não se paralise pela crítica. Eu confesso para vocês que eu ficava pensando assim: nossa, se eu prosperar, o que vão falar de mim? E falam, tá?
Fala pra caramba, cada coisa cabeluda. Mas eu nunca vi uma pessoa próspera falar de mim. É só quem não tem prosperidade. Porque quem não tem prosperidade, ela vai querer paralisar quem tem. Quem não consegue avançar vai querer paralisar quem avança. Então, querido, se você observar, todas as críticas vêm de baixo, nunca vêm de cima. São pessoas que não conseguem performar, são pessoas que não conseguem avançar, não conseguem prosperar, vão falar mal de quem prospera. Você nunca vai ver uma pessoa próspera falando mal de outro próspero. De maneira nenhuma. Deixa eu te falar. Se você quer avançar e viver todas as promessas de Deus, você vai ter que aprender a lidar com críticas, com ataques, com falsos testemunhos, com obstáculos. Você só precisa ser resiliente. Continue, não pare no meio do caminho. Porque Deus precisa de pessoas para expressar a glória dele nessa terra. E eu quero dizer que essa pessoa é você. Eu declaro em nome de Jesus as pessoas vendo o brilho de Deus através da tua vida. Eu declaro a tua família abençoada, teus filhos abençoados, a tua vida financeira abençoada. Eu declaro em nome de Jesus o Senhor te usando para curar pessoas, para restaurar, para libertar, para aconselhar. Eu declaro em nome de Jesus a glória do Senhor sendo expressada através dos teus resultados, através do teu sucesso, através da tua prosperidade, em nome de Jesus, porque Deus precisa de pessoas para expressar a glória dele nessa terra. Você nunca vai ver uma árvore evangelizando. Você nunca vai ver uma árvore falando, olha, vem aqui, aceita Jesus. Você nunca vai ver um cachorro expulsando um demônio. Você nunca vai ver um gato orando por cura. Ei, Deus precisa de pessoas. Eu quero dizer que essa pessoa é você. Mas pelo amor de Deus, não para no meio do caminho. Não para no meio do processo. Não para por qualquer obstáculo que se levantar. E joga fora esse tanto de âncora que está paralisando o teu chamado, o teu processo. Essa pessoa que Deus já falou para você tirar da sua vida faz tempo, você está insistindo em levar junto. O que Deus tem para a tua vida não vai se estender para essa pessoa. E você está atrasando aquilo que Deus tem preparado para a tua vida com essa teimosia sua. Deus já falou, sai, você não sai. Deus já abriu uma porta, você, com medinho, você não entrou. Deus já falou para você ousar e você retrocedeu. Deus já te deu a oportunidade de subir de nível e você está aí tremendo no primeiro degrau. Ei! O meu desejo é que o Senhor te visite com um espírito de ousadia, de coragem, de resiliência, para que você possa avançar, para que você possa romper, para que você possa viver de fato todas as promessas de Deus para a tua vida. E eu declaro em nome de Jesus que nenhuma distração vai te parar, nenhuma crítica, nenhum apontamento, nada, nem ninguém vai te paralisar. Eu declaro em nome de Jesus toda a distração sendo arrancada da tua frente. Eu declaro o Senhor te visitando com um espírito de ousadia, de coragem, para que você possa avançar, para que você possa testemunhar que Deus é Deus, que Ele ainda faz e que você é filho e filha, herdeiro e herdeiro de todas as coisas nesta vida. Você recebe isso? Você é essa pessoa que vai fazer a diferença nessa geração. Você é essa pessoa que vai se posicionar, que não vai mais aceitar levar uma vida mediana, uma vida de escassez. Gente, vou falar um negócio pra vocês. A coisa mais feia que tem é um cristão ficar devendo. É horrível. Sem vergonha em nome de Deus. Você passar uma fase difícil e se consertar, todo mundo vai passar, eu já passei. Fiquei devendo. Agiota não, nunca fiquei devendo pra agiota, graças a Deus. Mas oficial de justiça na minha porta. Já passei por essa fase, mas foi uma fase, passou. Você não pode mais ficar envergonhando o nome de Deus, porque você é imagem e semelhança dele. Você tem obrigação de prosperar nessa terra. Obrigação. Lu, não quero ter prosperidade, tá bom, te respeito, mas não fique devendo pra ninguém. Que isso não expressa a glória de Deus. Você envergonha o nome de Deus, envergonha o nome do cristão. Infelizmente. Se posicione, não aceite isso mais na tua vida. Cada um só vive a vida que tolera. Infelizmente. Essa vida que você está levando, esse casamento mais ou menos, filhos, relação com filhos mais ou menos,
Finanças mais ou menos? Saúde mais ou menos? É porque você está tolerando. O dia que você der seu grito de independência, de liberdade, se você se posicionar, acabou. Acabou a palhaçada. Você começa a viver uma vida de abundância, de desfrute. Porque o Espírito de Deus que está dentro de você vai te dar ideias criativas, vai te dar direcionamentos, estratégias para você governar sobre essa terra e sobre todas as coisas. O Senhor quer te levantar para te colocar em lugares de destaques. O Senhor quer te levantar para aconselhar reis, rainhas, príncipes, autoridades. O Senhor vai te levar em lugares que talvez a tua mente ainda nem visualizou. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. Agora você vai ficar esperando mais o quê? Ai, passou mais um ano, eu não fiz nada. Ei, Deus tem problema com gente covarde. Deus tem problema com gente covarde. Deus usa pessoas ousadas, corajosas. E pode procurar na Bíblia. Todos os grandes homens da Bíblia que nós falamos até hoje, que você prega, foram prósperos, bem-sucedidos, tiveram muita riqueza. Então, sim, a riqueza expressa a glória de Deus. Ele usa a nossa vida quando menos esperamos. Aconteceu isso comigo hoje. Amém, glória a Deus. Mas parece que eu nem me conheço mais, totalmente dependente emocional e financeira. Cris, eu quero te fazer um convite, minha amiga. Quero te fazer um convite. A você e todos que estão aqui me ouvindo. Dia 16 agora, dia 16/11, nós vamos ter uma imersão aqui na cidade de Limeira. Um método que o Senhor me entregou, que se chama Identidade Implacável. É o resgate da identidade e a ativação do propósito. Muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente esquece quem a gente é. Eu tinha esquecido, aliás, eu nem sabia quem eu era, não que eu tinha esquecido, eu nem sabia que desde criança a minha identidade foi sendo quebrada, fragmentada. Não sabia quem eu era. Mas o Senhor me mostrou quem eu sou e o que Ele colocou dentro de mim. Quais são os meus dons, habilidades, os meus talentos. Então hoje, eu falo sim para quem tem que falar, eu falo não para quem tem que falar. Eu estou em lugares que eu quero estar e não estou em lugares que eu não quero estar. Tiro pessoas, se Deus me der o direcionamento. Coloco pessoas, se Deus me der o direcionamento. Estou vivendo meu chamado, meu propósito, porque eu entendi quem eu sou em Deus. E quando a gente não sabe quem a gente fica dependente emocional e dependente financeiro de coisas e pessoas. E isso impede que a gente viva uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. Enquanto você está num relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, porque você está dependente emocionalmente ou financeiramente, você está deixando de viver ao lado de uma pessoa que vai te proporcionar uma vida de paz, de abundância e de prosperidade. É assim que funciona a nossa vida. Tudo são escolhas. Você escolheu estar aqui na live comigo agora. Tem pessoas que escolheram, tá vendo um monte de coisa errada, se enchendo de porcaria, se enchendo de noticiário ruim, de tragédia, de um monte de coisa. Você escolheu estar se alimentando da palavra de Deus e com certeza a tua cabeça já está assim, ó, bugando, já está explodindo com tudo que você está ouvindo aqui. Você já está pensando em quem você tem que tirar, quem você tem que pôr, para onde você tem que se movimentar. Tudo na nossa vida são escolhas.